Olá a todos, muito bom dia. Estamos começando o LGPD Connection, o grupo que vai ajudar você a fazer a adequação LGPD da melhor forma. E hoje eu vou chamar para começar o nosso assunto a Daniela Coutinho, a nossa grã-mestre do grupo. Bom dia, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho aí para vocês das penalidades e o que pode acontecer, quais as consequências, caso você não esteja adequado. Então, ao contrário do que todo mundo fala, né, que é uma multa de 50 milhões, não são só essas as penalidades que você está sujeito. E para aquelas empresas que pensam, que eu já tive até clientes que falaram assim para mim, mas é só 50 milhões, eu prefiro pagar do que fazer a adequação, porque a minha empresa aguenta. Mas não é só isso, né? A gente pode ter desde uma advertência a essa multa aí, de 50 milhões, mas a NPD pode colocar também como penalidade a suspensão do tratamento de dados, a publicização de que a sua empresa teve um vazamento, teve um incidente, então você é obrigado a colocar lá no seu site ou divulgar de alguma forma que a sua empresa não protegeu os dados dos clientes, não protegeu os dados dos funcionários, o bloqueio desses dados, e eu imagino que dependendo do porte da sua empresa ou o tanto de dados que você trabalha, a suspensão por 2, 3 dias, porque ela pode chegar até 6 meses, seja muito mais prejudicial do que a multa que a NPD pode vir efetivamente a aplicar. Então, a gente tem que tomar cuidado. E uma coisa que eu queria ressaltar é que a lei, ela diz que como é que a NPD vai fazer para chegar no tipo de penalidade que ela vai aplicar para sua empresa. E o que eu quero ressaltar aqui é que uma dos fatores que ela vai levar em consideração é a boa-fé da empresa. E você atualmente, depois que a lei já entrou em vigor, você não estar adequado, isso vai demonstrar para a NPD a má-fé da sua empresa. Então, ela vai levar isso em consideração. Você não ter feito conscientização, você não ter um compliance, você não estar em processo de adequação. Então, acho que é uma coisa aí para ficar atento, né? Você não acha, Flávio? Você tem os números, você sabe, a gente tem algumas indicações lá da NPD, né, de vários processos. Tá sem áudio, Flávio. Bom dia de novo, com certeza, Daniela, a gente tem. No ano passado, foram abertas mais de 600 ações relacionadas à proteção de dados, e esse ano, de acordo com o site da ANPPD, que é a Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, nós temos mais de 270 condenações já em trâmite. Tá? E dessas condenações por estado, obviamente, São Paulo é o campeão, né? E tem de todo tipo, tá? Tem a do metrô, que coletava dados de biometria das pessoas, facial, né? Você tem banco também, que oferecia crédito para pessoas sem autorização. Você tem o comércio de produto descartável, operadora de cartão de crédito, comércio de bebidas e transporte. Então, de todos os segmentos, você vai ter sempre algum tipo de violação já julgada em andamento, tá bom? Quem mais agora pode falar de algum caso específico de violação? Bom, eu vou começar falando sobre... Na verdade, como você mencionou, tem vários casos, né, Flávio? Eu vou falar de um caso específico aqui que aconteceu com o grupo Drogazil, né, que é a drogaria, a Droga Raia e a Drogazil, né? Que eles tomaram uma multa do Procon de quase 600 mil reais, foi 572 mil reais. Basicamente pelo seguinte ponto: a finalidade da coleta de dados não era a mesma, que ele utilizava os dados diferente da finalidade que ele informava o cliente. Então, dá para ver no caso da Drogazil, por exemplo, que é um caso de um mau treinamento. Os funcionários não foram treinados de forma adequada para atender os clientes, né? Então, a gente costuma falar que uma má adequação é uma não adequação, né? Então, é muito importante
que as empresas tenham a consciência de que o processo de adequação ele é muito importante, porque, por exemplo, nós vamos falar sobre isso, acho que numa outra circunstância, sobre os princípios da lei, né? E um dos princípios da lei é a finalidade, ou seja, a finalidade pela qual a empresa coleta o dado, ela tem que ser aquela na qual o dado vai ser tratado, não pode ser diferente. E não foi o que aconteceu com a Drogasil, né? O consentimento era induzido, ou seja, o cara tinha um consentimento já prévio na tela, que ele já dava o consentimento como preenchido e só falava para o cliente confirmar, não lia o consentimento para o cliente, não dava o consentimento para o cliente ler, enfim. E isso foi denunciado por alguns clientes e os fiscais do PROCON, no caso, isso foi denunciado para o PROCON, e os fiscais do PROCON foram lá e se né? Então, esse é um de diversos casos que já aconteceram, né? O Onofre tem mais um caso da Cacau Show, que é uma situação diferente, mas é uma violação no mesmo sentido do que a Drogasil. Ele vai falar sobre isso para vocês, mas é importante que vocês tenham em mente e consciência que uma má adequação é uma não adequação. Você vai estar sujeito à penalidade. Você tem o caso aí, né, Onofre? Nós vamos falar também do caso de uma loja, né? Uma filial da Cacau Show, na cidade de Ponte Nova, no interior de Minas Gerais. Por um descuido, né, uma funcionária que saiu, porém, o telefone celular dela ficou mantido no site da loja, e por uns 6 meses, os clientes ficavam ligando para ela, fazendo pedidos, e chegou ao ponto do pessoal ligar no meio da noite, tipo 4 da manhã, reclamando que o pedido não tinha sido chego ainda, não chegou o pedido para eles, né? E aí ela abriu uma ação contra a loja da Cacau Show e foi reconhecido como violação dos dados pessoais dela. O celular é um dado pessoal porque a partir do momento que se liga para o seu telefone, você consegue identificar a pessoa que está do outro lado. E por conta disso, a empresa foi multada em R$ 5.000. Então, o processo de adequação ele é importante, preserva a sua empresa, preserva a saúde a saúde financeira do seu negócio e protege também as pessoas. Tá? E quem vai até falar um pouco mais sobre todo esse processo de fiscalização é a doutora Rosa, que vai falar, inclusive, do Código de Defesa do Consumidor. Está sem som, Rosa. Está sem som. Áudio, Rosa. Oi, pessoal, desculpem. Como a Daniela já comentou, a fiscalização ela não é realizada somente pela agência, pela ANPD. A fiscalização ela pode, né? Existe uma previsão de que ela ocorra em parceria. Então, por exemplo, o PROCON ele tem também a competência para fazer esse tipo de fiscalização, para fazer o tipo de autuação, né? E a justiça também tem a competência para poder julgar casos que envolvam LGPD, tá? O que nós observamos, gente? A lei, ela veio, né? Ela existe desde 2018, passou a ter vigência a partir de 2020, e a lei, ela está provocando mudanças aí no nosso aparato jurídico, né? Já foi inserido, isso eu mencionei em algum momento aí das nossas conversas, que a LGPD, a proteção de dados, melhor dizendo, ela ganhou status constitucional de direito fundamental.
E o que é um direito fundamental? Direito fundamental está ali previsto no artigo 5º da Constituição, são aqueles direitos inerentes ao ser humano, direitos ligados à dignidade humana. Então, quando ela ganha o status de direito constitucional, essa proteção de dados, né, isso toma uma relevância absurda, né? Recentemente, o CDC também passou a prever a transparência em relação aos dados dos titulares e como eles estão sendo utilizados pela empresa, né? O Ricardo, ele fala do princípio da informação. É um princípio que também faz parte da lei, que todo mundo tem o direito de ser informado sobre quais dados estão circulando, sobre o que está sendo feito com esses dados, mas também é uma questão de... existe também o princípio da transparência. O CDC, gente, é o Código de Defesa do Consumidor. Então, a partir do momento, vejam só, que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz o status de proteção de dados, né, para a Constituição Federal como direito fundamental. E o Código de Defesa do Consumidor, ele traz que a proteção de dados, ela é direito inerente ao consumidor e o fornecedor tem que ter relação em transparência a esses dados. As relações de consumo, elas, novamente, vamos dizer assim, elas mudam, tá? Por quê? Porque antes, o que era uma simples coleta de dado por uma empresa, se essa empresa ela tem uma relação de consumo, e atenção, porque hoje a gente está falando de relações de consumo, né? Relações de consumos entre consumidores, titulares de proteção de... consumidores de dados e fornecedores, o modo como as empresas se comportam na relação que possuem com relação aos dados desses consumidores, ele tem que ser revisto. E é por isso que a gente tem aí um processo de adequação, porque as empresas, elas têm que estar adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então, isso é muito relevante para as questões que envolvem a lei geral, e por isso que nós sempre batemos na mesma tecla, né? Que é muito importante que o empresário ele tenha essa visão e ele saiba da necessidade da empresa, da sua empresa, estar adequada à lei, tá? A sua empresa precisa estar adequada à lei. Por quê? É aquilo que nós já falamos, é um caminho sem volta. A lei, ela chegou para ficar, ela está se encorpando, vamos dizer assim, né? Porque ela já está na Constituição Federal, ela já está no Código de Defesa do Consumidor. E agora o que nos resta é estarmos em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. É isso. Mais alguém quer completar? Eu acho que a gente só podia, para complementar, só falar um pouquinho para as empresas, principalmente para as pequenas. É bastante comum quando você vai nas empresas, elas terem ou aquele código do consumidor, que é obrigatório, ele tem ali para o consumidor consultar. As empresas que acham que são B2B, que não tem esse atendimento ao consumidor, elas têm várias relações de consumo. Então, existe, é muito difícil, do mesmo jeito que nós falamos aqui, uma empresa não trata dados, o que é impossível. Também é muito difícil você encontrar uma empresa que não tenha uma relação de consumo. Então, a partir do momento que o Código do Consumidor, ele colocou lá, ele alterou e colocou que agora as relações de consumos vão ter que se pautar pela Lei Geral de Proteção de Dados, isso fez com que toda e qualquer empresa que trate dados com relação de consumo, vá ter que se adequar. Então, gente, aceitem que é aquilo assim, temos que nos adequar, seguir a lei, não tem mais aquilo que as pessoas achavam que ia ter como, né? Vai ter um jeito da minha empresa não se enquadrar, está ficando cada vez mais difícil. Porque o legislador, o nosso poder legislativo, ele vem demonstrando aí que ele vai colocar a proteção de dados em muito mais leis. Nem precisaria, já que está na Constituição Federal, mas é para deixar claro, assim, da importância de você estar adequado. Flávio. Opa!
olha só, então o que a gente viu hoje, né? Primeira coisa, existem já algumas ações rodando, algumas já julgadas. As ações podem entrar tanto pelo PROCON, quanto por um processo judicial comum, quanto por uma denúncia na ANPD. Órgãos como o PROCON e a ANPD podem sim fiscalizar, tem poderes de autuar também, tem poderes para multar. E, se você quiser se proteger da melhor forma, compre o nosso curso, assista o nosso curso, veja o nosso curso. Ele vai economizar para você muito tempo e vai dar para você autoridade suficiente para entender e fugir dessas fiscalizações. E não é só para fugir da fiscalização que o nosso curso está no ar, não. Nosso curso está para você, empresário, poder ganhar muito mais com adequação, onde seus concorrentes não estão ganhando, onde você vai ter um benefício muito maior, dizendo a minha empresa está adequada. Compliance hoje está na moda, compliance hoje está nos jovens, compliance hoje, a proteção de dados está a um passo à frente do empresário normal, do seu concorrente. Então, se você quiser ficar um passo à frente, utilize, faça proveito, clique no link abaixo, entre e conheça mais o nosso curso. Tudo bem, gente? Até uma próxima. Até a próxima, gente. Até a próxima.